E aí pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as células e, consequentemente, quando elas são levadas à morte. Nas últimas aulas nós aprendemos sobre os processos de adaptação celular, hipertrofia, hiperplasia, atrofia e também metaplasia. Nós entendemos que essas respostas adaptativas elas ocorrem frente a uma alteração de um estado de equilíbrio. E a gente viu que se esse estímulo, por exemplo, ele persistir, a célula ela pode adquirir uma lesão. Essa lesão ela pode ser reversível em um determinado momento, mas se esse estímulo ainda for progressivo e contínuo, o que pode acontecer é a célula ser encaminhada à morte. Tratando de morte celular, as células elas podem se direcionar para dois caminhos totalmente diferentes um do outro: o caminho de morte celular por apoptose e o caminho de morte celular por necrose. Portanto, a necrose e a apoptose são duas vias de morte. Em patologia, o que seria morte celular? A morte celular, dentro dessa disciplina, é entendida quando a célula ela é incapaz de se recuperar de uma lesão irreversível, que consequentemente deve ter alterado tanto seus aspectos morfológicos e consequentemente também os aspectos fisiológicos. Bom, então sabendo que existem esses dois mecanismos de morte, como uma célula ela pode optar por morrer por apoptose ou morrer por necrose? Pensando bem, não é uma questão de opção. No entanto, essa escolha parece estar influenciada pelo estado energético da célula. Em linhas gerais, parece que para que ocorra o processo de apoptose, é necessário que exista ATP dentro da célula. Pelo menos, para que aconteçam os eventos iniciais de apoptose, é necessário energia para manter toda a estrutura da célula e até mesmo por guiar os passos iniciais, como alteração do citoesqueleto e até mesmo a apresentação de fosfolipídios na superfície da membrana, que indica às outras células que aquela célula ali está passando por um processo de morte. Enquanto que a necrose ela é um processo que ocorre na depleção total de ATP. Isso quer dizer que não é necessário a célula ela ter energia dentro dela para iniciar esse processo de morte. Geralmente, o processo de necrose ele é acompanhado após uma lesão irreversível e geralmente está associado a lesões patológicas. Se for analisar a ultraestrutura celular, nós vamos ver que as células que são condenadas à necrose, geralmente elas passaram por um tipo de lesão irreversível, onde se é observado alteração tanto a nível de membrana plasmática, quanto também de citoplasma e também no núcleo celular. Então, as células que passam por necrose, elas podem ser facilmente visualizadas e identificadas através de microscopia, e uma das primeiras alterações seria, portanto, a formação de bolhas na membrana plasmática. Nesse sentido, então, a necrose ela é caracterizada pela perda abrupta da integridade da membrana plasmática. E vários indutos patogênicos podem levar a essa quebra da integridade da membrana plasmática, como a isquemia, ou até mesmo a hipóxia, a radiação ultravioleta, ou até mesmo a presença de toxinas, tanto no ambiente interno da célula, em nível intracelular, como também no ambiente extracelular. Além disso, quando a membrana plasmática ela sofre ruptura, conteúdos internos do citoplasma são lançados, portanto, para fora da célula e preenchem um meio extracelular. Isso faz com que células inflamatórias elas sejam recrutadas para o local da lesão, potencializando, portanto, a destruição de um determinado tipo de tecido. Portanto, a presença de estruturas internas da célula no ambiente extracelular é um gatilho inicial para que haja, portanto, a expansão na lesão tecidual. Agora nós vamos começar a discutir sobre os tipos de necrose. Vamos começar com a necrose do tipo caseosa, também conhecida como degeneração caseosa. O tecido necrosado ele tem um aspecto amorfo, branco ou amarelado e muitas vezes pastoso, o que lembra, por exemplo, um queijo ricota, devido às células mortas que se tornam uma massa granular que aparentemente se esfarela do órgão. Esse nome em patologia nós conhecemos como friável. Possui limites precisos e pode apresentar focos de calcificação em seu interior. E além disso, é possível observar alguns tipos de núcleos do tipo picnóticos, ou seja, núcleos cuja cromatina está extremamente condensada devido a um processo patológico. Acontece devido às lesões crônicas e um exemplo clássico disso é na tuberculose. Além disso, o órgão ele perde toda a sua microarquitetura e também os detalhes da célula.
Para tentar exemplificar o processo de necrose do tipo gaseosa, eu vou mostrar primeiro a condição normal do pulmão e depois eu mostro a microscopia e também a anatomia morfológica de um pulmão infectado pela bactéria causadora da tuberculose. Então, os pulmões, né, eles são órgãos que se encontram na região do tórax. O pulmão direito ele é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo. Ele apresenta 3 lobos, como a gente consegue observar nessa imagem, que são separados por fissuras. O pulmão esquerdo só tem 2 lobos e os limites, né, inferior e superior do pulmão. No lado inferior é o músculo diafragma, que foi ocultado aqui, enquanto que no ponto de vista superior os pulmões estão localizados um pouco mais acima das clavículas. Além disso, é possível observar, né, que um dos limites do pulmão também são as costelas, pelos quais estão sobrepostos. Se eu for pegar um pedaço, né, desse pulmão aqui e aumentar em tamanho, eu vou ver uma estrutura mais ou menos parecida com isso. Então aqui a gente consegue observar um pouco da histologia do pulmão. Observe que o pulmão ele apresenta um tecido extremamente simples, constituído de uma grande quantidade de sacos alveolares, que são delimitados, né, por uma rede de alvéolos pulmonares. É possível observar também uma grande quantidade de vasos sanguíneos e aqui nessa imagem é possível também ver um bronquíolo do tipo terminal. Bom, pessoal, aqui a gente já consegue observar uma fotografia do pulmão, né, sofrendo necrose do tipo gaseosa, e aqui uma fotomicografia do mesmo tipo de órgão, corado com hematoxilina e eosina. Nessa imagem aqui, a gente já consegue observar, né, alterações na forma do órgão. Observe, né, a aparência friável que está acometendo esse tipo de órgão. Parece que se tocar, por exemplo, ele poderia ser destruído. Além disso, observe, né, a semelhança com um queijo do tipo cottage, por exemplo. A aparência, né, esbranquiçada ou até mesmo meio que amarelada. Em relação aos termos histológicos, é possível observar, né, que a estrutura, né, pulmonar ela altera de forma significativa. Observe os sacos, né, aéreos meio que diformes, sem forma, uma grande quantidade, né, de vasos sanguíneos presentes nessa região e um infiltrado inflamatório intenso e também difuso em toda a estrutura do pulmão. Além disso, observe uma estrutura, né, em forma de um granuloma nessa imagem também é possível de ser observada. Se eu for pegar, por exemplo, essa outra imagem aqui, a gente consegue ver isso em mais detalhes. Olha que legal. Aqui a gente consegue observar em mais detalhes, né? Todos esses pontos que vocês estão vendo aqui de forma mais escura são núcleos de células. Então, observe a quantidade, né, de células que existe dentro desses locais. É possível também ainda observar nessa imagem aqui, não estou conseguindo mais apontar, a região, né, de necrose um pouco deslocada para esse lado mais superior. Um outro tipo de necrose é a necrose coagulativa, também chamada de necrose de coagulação. Nesse tipo de necrose, macroscopicamente, a área de necrose ela é bem firme e extremamente pálida. Isso se deve basicamente à ausência de circulação. E microscopicamente, as células elas mostram o citoplasma corado mais intensamente pela eosina, o que se deve, portanto, a uma característica exclusiva desse tipo de necrose. Então, o citoplasma ele passa a ser do tipo eosinofílico. Bom, além disso, ocorrem as alterações nucleares. Então, o núcleo ele começa, né, a se desfragmentar e então ele desaparece das células que estão sofrendo necrose do tipo coagulativa. Uma causa frequente de necrose de coagulação é a isquemia, que se refere basicamente à redução parcial ou total do fluxo sanguíneo para o órgão, região do corpo, comprometendo as funções metabólicas celulares. Na imagem aqui a gente consegue observar, né, o rim, o órgão, e aqui se eu for pegar um pedacinho desse rim e aumentar em tamanho, eu ia ver isso aqui na microscopia. Olha que lindo. Aqui a gente consegue observar, né, os túbulos que formam os néfrons. Aqui a gente consegue observar, né, a cápsula de Bowman e aqui o glomérulo renal. Observe, né, os túbulos renais, né, sendo formados por um epitélio simples do tipo cúbico, um formato extremamente organizado. Agora, imagine, por exemplo, depois de um processo de necrose coagulativa, como é que, por exemplo, essa estrutura ela estaria organizada. Então, se eu for pegar essa imagem aqui, olha, e aumentar em tamanho, eu vou ver um pouco dessa estrutura, né, que sofreu necrose. Nessa imagem,
a gente já consegue observar então a necrose do tipo coagulativa. Observe, né, então a consistência firme e esbranquiçada. Se eu for pegar um pedaço disso aqui e aumentar em tamanho, eu vou ver isso aqui exatamente. Então a gente consegue observar uma parte do rim, né, com aspecto normal, que é tudo isso aqui que eu estou mostrando, e uma parte do rim que sofreu o infarto. Observe, portanto, né, que na área normal é possível ainda observar um pouco da aparência do slide anterior. Observe então ali o núcleo das células todas ainda organizadas, o glômerulo renal e a cápsula de Bowman. No entanto, na área, né, que sofreu o infarto, observe que não é mais possível observar o núcleo das células que estariam formando, portanto, os túbulos renais. Observe o intenso infiltrado inflamatório e, além disso, observem que os túbulos renais agora estão fortemente corados em eosina. Pessoal, e só para finalizar, a necrose ela também pode ser do tipo liquefativa. Nesse tipo de necrose, ao contrário do que acontece na necrose do tipo de coagulação, ela apresenta uma área necrótica de consistência muito mole e, na maioria das vezes, o tecido morto ele se encontra mesmo do tipo liquefeito. A zona morta adquire uma consistência mole, semifluida ou até mesmo liquefeita e é comum após os casos de anóxias tanto no tecido nervoso como em glândulas suprarrenais e também na mucosa gástrica. O processo de liquefação ele é desencadeado após a liberação em cascata de uma grande quantidade de enzimas lisossômicas. Nas inflamações purulentas também ocorre esse tipo de necrose tecidual, produzida também pelas enzimas liberadas pelos leucócitos que estão localizados no exudato celular. Olha que legal essa imagem. Aqui a gente consegue observar, nessa figura 3A, o encéfalo. Observe que o encéfalo em corte apresenta as regiões de substância cinzenta, localizada mais externamente, e mais internamente a substância branca. Aqui nessa outra imagem é possível observar, portanto, essas regiões de substância branca e cinzenta sendo destruídas por um tipo de necrose que nós conhecemos como liquefativa. Observe então uma área de infarto cerebral, onde é possível mostrar a dissolução do tecido.